Olá, boa noite a todos. Então, estamos mais uma vez juntos, né, para começarmos a nossa live da semana. Hoje só num dia extraordinário, uma quinta-feira. Mas, enfim, vamos prosseguir o nosso tema hoje, então, com a apresentação da Clarissa, o capítulo 7 do livro O Porquê da Vida, esse ciclo de estudos, né, do Leon Denis, com o tema O Alvo Supremo. Tudo bem, Clarissa, então, contigo. Vamos lá, então. O Alvo Supremo, no capítulo 7, um tema interessante. Eu procurei fazer o mais leve que poderia, mas não deixar de ser reflexivo. Acho que já podemos passar para a lâmina 2. Antes até de pensar, eu ia fazer essa proposta assim, para vocês, né, ficarem pensando o que vocês entenderiam, né? Acho que a gente pode fazer também uma aula interativa. O que entenderiam, né, pelo alvo supremo? A mim foi o que me chamou a atenção, assim, ó, quem seria o alvo supremo ou o que seria, né, o alvo supremo? Seríamos nós o alvo supremo? Seriam, né, as nossas missões aqui, o nosso propósito? O que seria? Todo ser humano deve compreender que ele tem um destino, uma missão a cumprir na Terra, colaborando com Deus. Esse destino, a gente sabe, né, que é um plano reencarnatório que é combinado, é acordado, né, antes de nós voltarmos à vida corporal, à vida de matéria, mas, né, que esse destino está junto, está ligado também ao nosso livre-arbítrio, ou seja, nós temos toda a decisão, a possibilidade, né, e o presente de Deus, né, da escolha, direito à escolha. Então, quando a gente fala, né, do destino, bom, é um alvo, né, não, vamos dizer assim, ó, é um objetivo traçado, né, combinado, antes, né, do momento da reencarnação, né, que é o nosso plano reencarnatório, que, né, atua junto depois, né, e não deixa de acontecer, né, sem esse, vamos dizer assim, ó, esse prêmio e essa responsabilidade também que Deus nos dá, a espiritualidade nos dá, que é a capacidade e a possibilidade de escolha, que é o que a gente chama livre-arbítrio. O alvo supremo, todos nós, né, nascemos com faculdades inatas, aspirações infinitas. É uma missão eterna de desenvolver uns e satisfazer outros. Bom, o que a gente chama, né, de desenvolver uns e satisfazer outros? Quando nós nascemos com essas faculdades inatas, né, essas características, esses dons, essas habilidades, mas também os nossos desejos, né, eles têm de entrar em acordo. Porque é a partir desse acordo, né, desse, vamos dizer assim, desse pensar, dessa consciência, né, que nós podemos entender que nem todos os desejos vão poder ser satisfeitos, que nós não podemos ser assim, só satisfazer, né, as nossas vontades, as nossas necessidades, mas também nem tudo aquilo que nós precisamos, que existe dentro desses desejos, às vezes entra em concordância com, né, aquilo que a gente precisa desenvolver. Fico pensando que, né, quando Freud, né, trouxe para nós, pensou, né, no primeiro modelo que ele fez a respeito, né, do aparelho mental das pessoas, e é uma teoria que sobrevive até hoje, né, e se mantém intocável. Ele diz que existiriam, né, 3 instâncias dentro do aparelho psíquico, que seriam id, ego, superego.
O que seriam o id, o ego, o superego? Né? O id seriam só as vontades, os desejos, os prazeres. O ego seria um princípio de realidade, que é o nosso eu, e o superego a nossa censura. Ou seja, censura no sentido não de castigo, mas censura no sentido de nos dar limite, né? De nos dar consciência, de nos proteger. Penso que, assim, ó, quando a gente fala, então, assim, ó, né, que a gente tem essas aspirações infinitas, né, essas faculdades inatas, essa adequação que precisa entrar é justamente dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das nossas vontades, mas, né, estando de acordo com a nossa capacidade, a nossa consciência, a nossa responsabilidade, né, mesmo, né, assim, ó, sendo algo combinado, né, conosco, né, com cada um de nós, enquanto espíritos, antes da reencarnação, antes, né, quando nós traçávamos um plano reencarnatório, nós sabíamos já com antecedência, e ao traçarmos esse plano, né, que nem tudo seria agradável, né, porque não é na agradabilidade, não é na facilidade que a gente cresce nem se desenvolve. Penso, assim, pelo menos foi assim, ó, que eu entendi, né, essa última lâmina, assim, ó, que é entrar nessa adequação dessas aspirações, desses desejos, mas também nessa missão eterna de desenvolvimento, né, das habilidades e de todas as nossas dificuldades que num plano, numa encarnação anterior, né, nós ainda não tínhamos conseguido desenvolver. Acho que agora podemos passar. Devemos buscar e podemos nos esclarecer pelos estudos, nos purificar e aprender pela dor, entender, desenvolver e adquirir amplamente a ciência, e deixar cada vez mais ampla, a fim de ajudar e proporcionar uma vida melhor para você e seus semelhantes. Isso é verdadeiramente criar e transformar almas e mundos. Bom, como, né, já tinha falado agora assim, ó, no momento da lâmina anterior, aprender pela dor é algo extremamente verdadeiro, necessário e penso, né, que seria assim, ó, a forma maior, né, se não a única, de poder, né, com que, né, a nossa experiência se torne aprendizado. Ninguém cresce na facilidade, ninguém cresce naquilo que é bom. Outro dia chegou uma paciente, me dizia assim no consultório: tu não te cansa, hein? De passar o dia inteiro ouvindo problema. Tenho vontade de rir, porque eu assim, se eu me cansasse, não podia ter escolhido ser psicóloga, né? Porque ninguém vem ao consultório de uma psicóloga, de uma terapeuta, para contar que o dia estava lindo, que a vida é maravilhosa. Ou seja, as pessoas que vêm falar das suas dores, né, das suas mazelas, das suas tristezas, dos seus problemas, enfim. Mas é a partir daí, né, dessa conversa, desse enxergar, né, assim, olhar de frente para as suas dores, para as suas dificuldades, que é possível que haja transformação. Né? É como uma borboleta, né, que um dia, né, já foi lagarta, e então, né, com a, como é que a gente diz? Né, com a transmutação, né, e com... Ai, me passou a palavra agora. Né, com a sua transformação, né, acaba virando borboleta. Né? Bom, quanto nós nos esclarecemos pelos estudos, né, nos purificamos também e aprendemos pela dor, ou seja, nós transcendemos as nossas dificuldades, nós estamos fazendo com que o nosso espírito, né, seja burilado, seja trabalhado, seja transformado. Quando nós nos encontramos todas as quartas, né, e alguns outros dias da semana para lermos, para estudarmos, né, tudo isso tem uma finalidade.
Por isso é tão importante, né, dentro da doutrina espírita, não penso como religião, penso o espiritismo sempre como doutrina, mas é tão citado e é tão reclamado pela doutrina que o estudo, né, esteja sempre, né, presente, esteja sempre sendo considerado como algo primordial para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Quantos de nós, muitas vezes, assim, estou lendo um livro, mas às vezes não tenho tempo de ler e não entendemos muitas vezes, né, como é que esse estudo, né, como é que o aprendizado através da leitura faz esse link, né, com esse burilar do espírito, né, com esse burilar da nossa mente, né, dos nossos sentimentos, muitas vezes, né, inclusive assim, com o amadurecimento das nossas emoções, que devem passar sempre, né, a um plano mais evoluído, né, que seriam os sentimentos. Lendo tudo aquilo que a gente lê, né, o nosso espírito está absorvendo. Claro, se é uma leitura interessante, se é uma leitura, né, que possa servir, né, como algo para pensar, por menos que nós possamos nos dar conta no momento de que forma ela está contribuindo com o nosso amadurecimento, com a nossa evolução, né, com esse lapidar do nosso espírito, mas as lições daquilo que estão, né, tudo que está escrito e que nós vamos absorvendo, né, vão sendo trabalhadas no nosso espírito e no nosso inconsciente. É como se nós disséssemos assim, a pessoa que não lê, né, deixa e trava nela mesmo, né, uma das formas, né, de ir acrescentando conhecimento e, mais ainda, sabedoria na sua mente, no seu emocional, no seu espiritual. Quando a gente começa a ler e vai se fazer sentido, claro que também não é de uma hora para outra, tudo se trata de um processo, através da absorção, né, e da integração, né, da nossa consciência com o que vem sendo assimilado, né, tudo aquilo, né, que nós vamos, né, com constância, né, lendo, nos educando, né, a disciplina, né, acaba se tornando um hábito. Né? Tudo aquilo que nós insistimos com constância, né, e vamos repetindo para nós mesmos, acaba fazendo parte do nosso comportamento. Acho que podemos passar. Então, um dos alvos supremos, né, que nós percebemos, né, no nosso amadurecimento, na nossa condição que Deus nos colocou, passa também por todo esse processo de conhecimento, de sabedoria, de melhorarmos a nossa vida, mas também a de nossos semelhantes. Você prefere viver uma vida estável e sem propósito, infértil, sem colaborar com Deus ou com seus irmãos, ou seguir o propósito supremo? Então, se esforçar e colaborar com Deus para realizar a sua missão, para realizar a sua missão, dívida de melhorar a sua vida e a de seus irmãos, realizando o bem e a justiça, que é mais digno ao seu espírito imortal. Quando se coloca, né, essa questão dessa escolha, porque é uma escolha, nós podemos ficar parados, acomodados, pensarmos em nós mesmos e termos, né, o pensamento que muita gente acaba tendo, muitas vezes até por falta de conhecimento, né, que a gente chama de ignorância, ignorância não no sentido de burrice, mas ignorância no sentido de ignorar, de não saber. Muitas vezes a gente ouve assim, posso não fazer o bem, mas também não faço mal para ninguém, fico aqui, não falo mal das pessoas, não, né, não me meto na vida de ninguém. Está lá na sua casa, acomodado, vivendo a sua vida. Realmente não faz mal para ninguém, mas o propósito, né, de Deus, né, não é com que a gente só pense na gente, no bem-estar nosso e no sentido de não fazer mal.
Nosso propósito é diferente de não fazer mal, é além de não fazer mal, né? É estar preparado para colaborar e fazer o bem. Esse é o propósito supremo, esse é o propósito que nos colocou, né? Através desse esforço, né, que nos custa, né? E depende da nossa vontade, aquela vontade real, que é a vontade que o Criador colocou em nós, né? Que nós possamos transcender, né, a nossa acomodação, o nosso bem-estar, né, vamos dizer assim, o nosso estado de inércia, né, e irmos adiante, né, em relação, né, a poder ampliar, né, os nossos desejos, ampliar os nossos objetivos, né, e começarmos a pensar em quem está do nosso lado. No momento que, né, nós estamos lá, né, parados, estagnados, né, nós não estamos, né, nos preparando, nós não estamos ajudando, nem colaborando com o plano, né, que Deus tem, que é o aperfeiçoamento e a melhora da humanidade como um todo. Não fazer o mal, como eu digo assim, não fazer o mal não significa fazer o bem. Não fazer o mal é não fazer o mal, tá ótimo. É melhor que fazer mal. Agora, não significa não fazer o bem. Se acomodar e viver uma vida inútil para você e seus irmãos é realmente o que devemos realizar? Pense bem. Você, em sua trajetória, realizou o que para fertilizar e fazer crescer seus irmãos, sua vida e harmonizar o universo? Vou contar uma passagem para vocês rapidinho. Tomar uma aguinha. Há muitos anos atrás, não lembro que ano foi, aquele 2007, 2008, 2008 talvez. E eu pensei lá no meu consultório em Jaguarão, quando eu estava saindo, era uma casa assim, que segundo uma paciente minha, era uma casa, parecia uma casa de assombração. Era um prédio antigo, gelado, escuro. A minha sala era agradável, mas até chegar, né, na sala, eu lembro da primeira vez que ela entrou, ela disse assim: ai, que coisa mais sinistra que isso aqui, né? Dá um frio. Pelo menos a tua sala, quando a gente entra, é quentinha, é colorida. Bom, uma das noites que eu estava saindo, era tarde da noite, numa terça-feira, eu tive a impressão que tinha alguém atrás de mim. Nunca tinha tido assim essa sensação tão clara, mas foi tão clara que me deu medo, e a impressão que eu tive que se eu me virasse, eu ia ver o que estava atrás e sentir uma mão aqui assim no meu ombro. Bom, não preciso dizer para vocês, fiquei apavorada, sempre, né, fechava, saía sozinha, ia para casa, era bem pertinho da casa dos meus pais, e já agora eu liguei para o meu pai. Eu digo: pai, veio me buscar. Ele disse: ué, o que houve? Eu digo: não, vem buscar rapidinho. Desci as escadas, mas parecia um risco. Quando cheguei em casa, estava com o olho desse tamanho. E eles assim, não tem essa convicção, né, de que espíritos existem, não tem essa convicção que nós temos, né, pertence à Igreja Católica, enfim, bom, ficaram me olhando quando eu contei, mas tá, tudo bem. Naquele mesmo ano, falei com um amigo que frequentava um centro espírita aqui em Pelotas. Eu disse: tá, mas como faz? Né? Que eu queria saber o que precisa fazer, enfim. Me parei na porta do centro espírita, lá no Conceição. Um dia que eu sabia que tinha reunião, conversei com uma pessoa que estava lá, que dava aula e tudo. Ela disse: não é assim chegar, né? Tem que marcar uma hora para ver. Bom, enfim. Creio que o que eu tenha feito depois tenha sido uma... Não sei se a gente chama sessão de desobsessão, que era, me botaram no meio de uma roda lá, né? E começaram a conversar entre eles. Mal eu sabia o que se passava. Bom, e pelo que eles chegaram à conclusão, realmente tinha, né, tinha alguém me acompanhando, alguém me observando. E o recado dessa pessoa, né, que ele tinha deixado ali na reunião, é que estava na hora de eu ir além de ajudar pessoas aqui no plano material, né, mas poder fazer o que ele dizia que seria a verdadeira caridade e ajudar aqueles que estavam num outro plano. Bom, nem sempre a gente tem
as reações assim, né, imediatas. Perguntei se eu podia fazer então essa ajuda lá, me disseram que não, daí eu até achar um outro centro espírita levou um tempo. Bom, enfim, aqui estamos. Quando a gente pensa, né, se acomodar, então, viver uma vida inútil para vocês e seus irmãos é realmente o que devemos realizar, pense bem. O que nós estamos fazendo na nossa trajetória, né, para fertilizar e realmente fazer crescer, né, aqueles que estão do nosso lado? E penso que também vai mais adiante quando nós nos propusemos, né, e temos, né, interesse, né, em ajudar também de uma forma mais ampla, também significa o que a gente faz no nosso trabalho, né, na sociedade. Nós estamos colaborando com o nosso crescimento, né, e nós estamos colaborando também com quem está do outro lado, está nos pedindo ajuda. É dom? É mérito? Não, não. Nós somos instrumentos de trabalho dessa vontade divina, né, nesse desempenhar das funções, né, de podermos olhar além de nós. Então, como fazer isso? Como colaborar com Deus e atender o propósito supremo? O texto chega a ser tão... parece tão óbvio, né? Mas, às vezes a minha irmã me diz assim, o óbvio às vezes é mais difícil, né, da gente incorporar e fazer o mais fácil. O mais fácil torna-se o mais difícil porque é tão simples, mas que exige de nós exatamente assim, ó, que nós nos despojemos, né, de tantos comportamentos arraigados, né, e possamos ir além. Então, exige esforço, exige luta, exige muito esforço. Uma noite dessas, mas para o início do ano, março, acho que devia ser março, abril, estava calor. Tinham me convidado, né, para churrasco na casa de uns amigos. Eu ainda não estava muito pronta para ir, em função da pandemia e tal, mas bom, como era na rua, eu tinha combinado já com o Gerson, eu digo assim, olha, eu posso ir, mas vou depois, né, de sair lá da sociedade, que a gente trabalha até umas 9 horas, 9 e pouco. E a pessoa que me convidou assim, bah, mas que loucura, que gente doida, no pleno sábado de noite você não tem mais nada que fazer da vida. Bom, olha que a minha paciência é uma coisa assim, ó, que custa, né, acabar, e via de regra, assim, essas coisas passam meio batidas, mas me pegou tão mal aquele dia, isso, tão mal. Eu, bom, agora, se eu já não estava muito disposta a ir ao churrasco, agora mesmo que eu já não vou, eu realmente não fui. Se a gente for pensar, né, talvez assim, ó, muitos sábados, né, eu renunciei, né, alguns programas, ou ficar em casa, né, ou pegar e, né, podia estar em Jaguarão, sei lá, com a minha família, infinitas vezes. Esse é o esforço, né, que a gente tem, né, que fazer conosco mesmo. Como diz assim um conhecido, desculpa para não fazer as coisas, a gente sempre vai ter. Sempre tem um motivo para não fazer. Eu posso estar doente, eu posso estar cansada, eu posso ter outro programa, eu posso querer ficar sozinha, eu posso... A gente pode fazer qualquer coisa, nós somos livres para decidir. Ninguém é obrigado a nada, né? As obrigações quem nos coloca somos nós. Então, assim como nós nos impusemos, nos colocamos as obrigações, né, nós somos livres também, né, para não nos colocarmos, né, ou para desistirmos, ou para não fazermos. E aí está realmente assim, ó, a verdadeira prova, né, de esforço, que é abrir mão, né, nesse momento de tantas outras coisas que podem nos dar prazer, né, para ir em direção, né, a esse propósito e a algo que nós sabemos, né. Claro que o prazer vem, né, vamos dizer assim, aquele sentimento depois de regozijo que nós temos, né? Isso é neurocientificamente comprovado. Existe uma área do cérebro que se ativa no lobo temporal, né? Que só fica ativada
quando nós fazemos o bem para o outro. É uma coisa interessante isso, já é cientificamente comprovado, enfim. Em um dos blocos, não lembro exatamente onde é que é. Mas é uma questão de esforço. É uma questão de esforço, é uma questão de vontade, porque muitas vezes nós sabemos porque vamos, nós temos essa, vamos dizer assim, vamos dizer, essa consciência, mas fazer da consciência uma disciplina e realmente uma vontade em projetar dentro do nosso ser essa vontade livre, aí reside a nossa prova. Vamos adiante. Planeje e abrace seu futuro, que lhe dá vastas perspectivas de crescimento e de sabedoria. Quando a gente não sabe, muitas vezes, o que procura, quando encontra, não reconhece. Quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo, nós temos um caminho a seguir. Esse caminho pode ter assim, inúmeras formas, pode ter curvas, pode ter atalhos, pode ter, sei lá, tantas assim, imprevistos, durante a nossa caminhada, mas nós sabemos que o objetivo é tal. E isso dá força, e isso dá um sentido, na nossa vida, dá um propósito. Quanto mais a gente anda, degrau após degrau, passo após passo, esse sentimento, de que está valendo a pena, de fortalecimento, da nossa mente, do nosso espírito, do emocional, se dá sempre nesse processo. E se dá de maneira verdadeira, quando nós pensamos assim, de onde nós saímos, aquilo que nós conquistamos e que o objetivo é tal, nós temos um sentido assim, real, vamos dizer assim, e uma medida que é real, que é vista, de tudo aquilo que nós já conseguimos evoluir, de todo o caminho que nós já conseguimos percorrer. Agora, quando a gente não sabe para onde vai, uma caminhada meio sem saber assim, a esmo, se caminha, mas se caminha sem vão, penso eu, não sei se vocês concordam, mas não deixa de ser uma certa falta de tempo, perda de tempo. Claro que o caminho quem vai fazendo somos nós a cada passo que nós damos, essa é a escolha. Mas ter esse propósito, ter esse objetivo, ter essa visão do que nós queremos alcançar, isso nos fortalece, isso dá sentido e nos dá força para caminhar, para fazermos as nossas denúncias, para podermos fazer as nossas escolhas. Então, seja valente, lutador, se sacrifique, cumpra o seu dever. Quando ano passado nós estávamos estudando como é que é o nome do livro do Conte? Era as vicissitudes, não. Me esqueci. Aquele livro do Conte, das qualidades da alma, que tinha a prudência, a coragem, polidez, não sei se agora não, daqui a pouco vem. Um dos temas que nós estudamos, era um dos capítulos, era a coragem, E o que ele trazia, se é que vocês se lembram, o que acontecia assim, no livro? Ele comparava sempre o tema principal de cada capítulo, das virtudes. Ele comparava cada virtude e fazia, vamos dizer assim, uma limpeza de conceitos para poder entender exatamente o que seria o conceito daquela virtude. Por exemplo, quando a gente diz assim, seja valente lutador, isso me remete à coragem.
A coragem, o que era, assim? Era transcender, né, o medo, né, mas não como uma forma de destemor. Não era isso. A coragem tinha que ter um objetivo. Então, era nós transcendermos algo que nós temíamos, que seria algo difícil para nós, né, com sentido em poder ajudar ou melhorar algo para alguém. Lutar por lutar seria destemor. Não era o que a gente chama exatamente assim, ó, né, de coragem. A coragem seria, né, esse enfrentamento dos nossos temores com o objetivo, né, de fazer o bem a alguém. Vamos ir no próximo. Use a sua energia para afrontar e superar as tempestades que virão durante a trajetória. Esteja à altura de sua alma imortal. As nossas possibilidades são inúmeras, né, gente? A gente sabe isso, assim. Deus nos dá exatamente assim, ó, as provas que Ele sabe que nós precisamos e que nós podemos, né, enfrentar. Ninguém tem um fardo além daquilo que pode carregar. Mas quando a gente não está direcionado, quando a gente está fora de foco, não está comprometido realmente, né, com o nosso objetivo, né, com esse propósito supremo, esse propósito pelo qual Deus nos deu a vida, essa energia se distribui, ela se perde. Se perde, se distribui e fica, como vou dizer assim, mal encaminhada. Ou seja, é uma energia desgastada, é uma energia desperdiçada, que acaba que não nos leva a lugar nenhum, ela se dilui, né? Porque não está bem direcionada, porque não sabe, né, para que vai ser utilizada. Então, é uma energia que acaba, né, que não colabora e não tem finalidade nenhuma, e que nós poderíamos ter um melhor aprendizado. Então, priorizar aquilo que a gente quer, priorizar, né, as nossas, vamos dizer assim, os nossos deveres, priorizar, né, o nosso objetivo, né, é fazer com que a energia que nós temos, que cada um tem, né, e que também que Deus nos dá e a espiritualidade nos dá, elas possam se unir, né, em direção a nós conseguirmos, né, andar esse passo a mais, um processo. Suba montanhas, caminhe sempre para frente, sempre para frente. Você tem essas virtudes desde que nasceu. Costumo às vezes brincar, né, com pessoas que têm uma tendência à melancolia. A melancolia, a gente está sempre olhando assim para o passado e saudoso do passado. Saudade às vezes a gente tem, mas assim, quem sofre de melancolia tem esse hábito constante, né, de só valorizar, né, e ter aquele apaixonamento, né, uma das paixões da alma, né, de estar olhando sempre para trás e sempre valorizando e sempre com saudade daquilo que já passou. Então, estou aqui conversando com vocês, tenho saudade de 2020, lá quando nós nos reunimos, estudamos o primeiro livro. Enfim, caminhar para frente, se Deus quisesse, penso assim, que nós, né, olhássemos para trás e tivéssemos como mira, né, o nosso passado. Nós tínhamos olhos também nas costas, nós tínhamos olhos, né, na parte aqui atrás, na cabeça, na posterior, na anterior. Deus não nos deu esses olhos. Os olhos da gente olham para frente. Ou seja, quem olha para trás está deixando de aproveitar o momento presente, está olhando para algo que já não existe mais,
Uma das coisas que a gente não recupera, jamais que a gente sabe, é o tempo. O tempo vivido, o minuto vivido, isso não se recupera, então é inútil olhar para trás. Olhar para trás é válido no sentido de aprender com a experiência de vida, mas para andar para frente. E olhar para frente num sentido de ter um objetivo, mas ter um objetivo que é traçado a cada dia como é que vai ser esse nosso caminhar. Nós temos essas virtudes, né? Desde que nós nascemos. Deus nos fez, né, ser humanos com todas essas, vamos dizer, todas essas características, né, e com todas essas possibilidades. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e descobrir, né, encontrar para poder desenvolver cada uma delas. As virtudes estão dentro de nós. É uma questão assim, de olhar, de reconhecer e de desenvolvê-las. Mas o seu esforço, a sua luta, que purificou a sua alma, pelo grande esforço e pela dor que você viveu, o renovarão. Tudo que passou virará poeira, apenas doces lembranças. Mas você viverá para sempre, prosseguindo a sua marcha eterna no seio da criação. Isso é falar na imortalidade do espírito, ou seja, a estrada não tem fim. É sempre um caminhar, é sempre um processo, que nós vamos andando assim, né, infinitamente, sempre vai ter algo a desenvolver. A Ana traz em um dos livros dela, não lembro exatamente qual, que a morte seria somente uma porta, uma passagem que se abre e se fecha entre uma existência ou outra. Ou seja, é uma porta que se abre e se fecha, ou seja, o caminho segue, o nosso destino segue, os nossos objetivos seguem, a nossa luta segue e o nosso, como é que eu diz assim, o nosso desafio segue a cada dia, né? O motivo pelo qual nós estamos aqui, o propósito. Uma vez eu li num livro, não qual é que era, mas dizia assim, o passado, né, ficou lá para trás, o futuro ainda está por vir. O hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Ou seja, que o passado sirva para aprendermos com as experiências que ele nos trouxe, com os erros, com as dificuldades, que o futuro nos sirva, né, para nós termos, né, um objetivo, né, para onde nós queremos ir, né, mas que o presente seja sempre o momento onde nós devemos estar, né, focados e empenhados. Né? O futuro se faz da sucessão do hoje, um dia depois do outro. Elevando o seu olhar, a sua percepção, estudando, aprendendo e entendendo como o universo realmente funciona, compartilhando essa sabedoria, a verdade, a justiça e o bem com seus irmãos, você alcançará a imortalidade. Entenda que, diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, os sofrimentos e dores, serão como uma nuvem indo ao vento no meio de um céu sereno. Ou seja, nós já falamos, né, então, sobre isso, assim, não existe, né, dentro da vivência, né, de nenhum de nós, de nenhum ser humano, né, percalços, dores, né, momentos difíceis, isso faz parte da nossa caminhada. Mas cada vez que nós podemos vencer um desses sentimentos, aprender com eles e fazermos das nossas dores, né, um degrau a mais, um passo a mais, né, no sentido, né, em direção à nossa evolução, nós estamos aprendendo, né, nós estamos crescendo.
quando a gente começa a ler, para poder entender, eu lembro muito daquela obra do Descartes que nós lemos ano passado, ano retrasado, ano passado, As Paixões da Alma, né, que faz uma diferença assim, ó, tão interessante, né, entre aquilo que é paixão, que passa diretamente da pele para fora, né, do olhar para fora, e do que seriam os sentimentos. Né? Os sentimentos é tudo aquilo que está, né, no interior, né, de nós e que passa pela nossa consciência. Ou seja, é quando a gente aprende, por exemplo, a discriminar, né, que a dor faz parte da vida da gente, o sofrimento é opcional. Alegria, euforia, né, são emoções da alma, né, são paixões da alma. Né? A felicidade, né, é um sentimento, né, é algo que passa pela nossa consciência e que nós sabemos, né, que se mantém apesar, né, de existir. Eu posso ser feliz, mas eu hoje posso estar triste. Né? Eu posso ser feliz, mas ter momentos de tristeza, ter momentos difíceis. Quando a gente, né, entende, né, que diante dos horizontes infinitos, então, da imortalidade, os males do presente, os sofrimentos e dores serão como uma nuvem indo ao vento no meio de um sol sereno, a gente entende que tudo passa. Tudo vai passar. Passa o bom, mas passa o ruim também. Então, é nosso dever, e também é uma prova e um aprendizado para nós, que nós não nos apeguemos, né, a essas situações, que nós não nos apeguemos a esses sofrimentos, essas dores, nem tenhamos orgulho deles. Tem gente que tem muita dificuldade, né, de se desapegar, que são os orgulhosos, ou seja, né, a minha dor, como é que eu vou me desapegar da minha dor se ela é uma dor que dói tanto? Ninguém sofre mais do que eu, né? Se é algo que me machuca tanto, né? Como é que eu vou deixar assim como se não fosse nada? Nós temos orgulho, muitas vezes é algo que nós devemos, né, transcender, né, de tudo aquilo que muitas vezes está nos escravizando, né, e que é importante deixar passar. Né? Passa o bom, passa o ruim também. A sua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Vá atrás de mais conhecimento, não se acomode. Use toda a sua energia, ande sempre para frente. São esses conhecimentos que lhe darão a compreensão dos objetivos da vida e não os gozos e nem a felicidade. Olha, teve uma época quando o primeiro livro que eu li de Zé Antônio, fotografado pela Ana, foi O Bispo. Não, minto, não foi O Bispo, foi aquele primeiro da Dalila, Em Busca de uma Nova Vida, que eu ganhei da Angélica. Ali achei interessante e tal. Depois ela me deu de presente O Bispo. Quando eu li O Bispo, eu chegava a fazer uma economia do Bispo, assim, lia 2 páginas só por dia para o livro não acabar. A minha alegria foi quando foi relançado, depois aí tinha um capítulo a mais, mas custei a ler, porque assim, era uma coisa de gostar, eu estava assim, realmente triste que o livro ia acabar. Talvez tenha sido dos melhores que eu já li. E aí comecei a me interessar por toda a obra de José Antônio, posso dizer que li todos os livros mais de uma vez. Foram os livros espíritas, assim, ó, com conteúdo, né, da doutrina espírita, reflexões filosóficas, né, reflexões interessantes. Talvez, assim, ó, o que menos, né, nos livros, assim, ó, o que menos me interessasse fosse muitas vezes a história em si, mas sempre as reflexões que os livros propõem. Para mim, a riqueza estava ali. Daqui a pouco a gente gosta tanto, mas tem outras coisas interessantes, né? E é preciso ir além. E quando eu estava me dando conta, eu devo ter passado 1 ano, meio ou 2, só lendo e depois começando tudo de novo a ler. Ou seja,
estava aprendendo, estava revendo conhecimento, cada vez que eu lia, né, eu entendia ali algo que não tinha entendido, mas isso é estancar a nossa possibilidade, eu ficar, né, apegado em determinada situação, né, e se negar e renunciar a descobrir uma coisa nova, a ir em frente, ao ler e ouvir outros aprendizados, que talvez não sejam tão interessantes, que talvez não sejam tão atrativos, que talvez não sejam tão assim, tão bons, tão interessantes, né, da gente poder ter, mas que são necessários. Isso é usar nossa energia, né? Isso é andar sempre para frente, né? É ir em direção, e por mais que esse momento possa estar sendo agradável, por mais que aquilo que nós estamos dedicados possa ser agradável, possa estar, a gente possa estar satisfeito com o resultado, né, com o que está aprendendo, bom, né, mas existe um limite. Né, bom, podemos ficar aqui nesse ponto até esse momento. Agora vamos adiante. Isso é evolução, né? E é não se negar, e é não resistir, né, a deixar para trás também, assim, ó, como aprendizado, como já um caminho já percorrido, aquilo que nós já conhecemos, né, e ir em busca de algo mais. Senão a gente se estanca. Porque a gente vai ter que ler coisa ruim, né? A gente não gosta e não gosta, mas aprender, mas ou seja, assim, ó, é abrir a alma, né? É abrir o espírito para o novo vir, né? Não estar fechado, né, para dar mais um passo. A sua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, pelo aperfeiçoamento. Ah, não vai. São esses conhecimentos que lhe darão. Ah, já foi também. Acima de tudo, são esses conhecimentos que lhe darão a compreensão, e acima de tudo é uma forma de trabalho. Nisso está o desenvolvimento da sua alma, através do estudo e cumprimento do seu dever maior. Quando a gente também fala através do estudo e cumprimento do seu dever maior, o estudo nem sempre quer dizer aquilo que a gente lê, mas é o olhar para a gente mesmo. Por isso a figura ali, né, do moço narigudo olhando para ele no espelho, ou seja, olharmos para nós, fazermos esse movimento de introspecção, né, olharmos para dentro de nós, fazermos uma autoanálise, uma investigação, a quem eu sou, para onde eu quero ir, né, em que eu estou falhando, onde é que estão os meus pontos mais difíceis, onde é que está o meu calcanhar de Aquiles, no que eu preciso me desenvolver. Faz parte esse autoconhecimento, esse olhar para nós mesmos. Porque olhar para fora também é fácil, né? A gente está olhando assim, metendo o bedelho na vida dos outros, assim, talvez seja das coisas mais fáceis que existem, e é uma tentação. Agora, o estudo, né, o olhar para dentro de nós mesmos nem sempre é algo fácil, mas é necessário, né, porque aí está, né, a verdadeira possibilidade de nós reconhecermos ainda as nossas dificuldades e as nossas possibilidades, né, de podermos, né, saber assim, ó, onde é que está o algo que naquele momento a gente precisa e que está o nosso desafio de poder, né, vencer, de poder trabalhar naquilo ali. Você se bobear, a gente não descansa nunca, tem que estar sempre assim, ó, se avaliando, olhando para dentro de nós mesmos, né, para poder enxergar mais além. Então, você estará moldando, através do seu trabalho na Terra, a personalidade que você irá reconhecer além da tumba. Esse é o alvo supremo. Interessante essa última frase, né? Você estará moldando, através do seu trabalho na Terra, a personalidade que você irá reconhecer além da tumba. Onde é que se dá isso? É naquele momento, né, que todos nós, né, vamos dizer assim, sentamos na cadeirinha do pensador e que nós acompanhamos sempre, né, também nas obras do Zé Antônio, psicografadas pela Ana ou da Laila, que é aquele momento difícil que todos nós temos que fazer, que é olhar através de uma tela, como se fosse assim, né,
tudo aquilo que foi feito na nossa última encarnação. Que momento difícil deve ser, né? O Ricardo fez isso enquanto bispo, Lolek fez isso, né, no Código Vermelho. Nosso último livro agora, O Homem da Capa Preta, também, meio relutante, mas fez, do juiz Dr. Edgar. Enfim, a personalidade que você irá reconhecer além da tumba é isto. Quanto melhor nós fizermos aqui, nós caminharmos aqui, menos difícil será depois esse reencontro, porque esse olhar, como vou dizer assim, não tem como adiar, é inadiável, é intransponível. Vai chegar esse momento desse confronto. Não existe possibilidade, né, de que não seja feito. Então, para que seja menos doloroso. Doloroso sempre vai ser porque a gente está aqui assim, ó, para aprender, e nós ainda somos espíritos imperfeitos. Né? Mas o resultado do nosso esforço aqui, enquanto encarnados, nós vamos ter depois. Né? No momento dessa avaliação, no momento, né, desse espelho que é colocado, porque o maior julgador vamos ser nós mesmos. Ninguém vai estar lá para apontar o dedo na nossa nariz, olha, fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquilo outro. A conversa é nossa, conosco. Então, já que temos que fazer, façamos o melhor possível. Esse é o alvo supremo. Conhece-te a ti mesmo, né? Faz o melhor que tu podes hoje, não desperdiça, né, o presente que Deus te deu e a oportunidade de estar aqui. Todo dia é um dia que é possível recomeçar, né, rever a nossa trajetória, né, rever como está sendo assim as nossas atitudes, rever como está sendo a nossa relação com a espiritualidade, rever como está sendo a nossa relação com quem está do meu lado, com o outro. Todos os dias é possível um recomeço e é necessário. Para isso também Deus nos dá, quando nós viemos, o dom da escolha, né? A possibilidade da escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio. Temos uma missão, né? Temos assim um objetivo a alcançar, sim, mas temos também o direito a escolher. Então vamos cuidar também das nossas escolhas, porque é isso que possibilita depois, no momento do reencontro, que essa é uma condição sine qua non, que esse momento do reencontro seja menos sofrido. Terminamos? Falei demais? Não, perfeito. Estou com a boca seca, tanto falar. A impressão que eu tenho é que ele assim, ligou o... Então tá, muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai para a nossa etapa, né, de conversa. Então, vamos encerrando por aqui a transmissão, né? E fica